Salve, salve família vascaína. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Thiago e tô aqui para mais um vídeo nos canais MC Vasco Play e Mário Coelho Vasco. Então, ó, já deixa sua moral, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like para receber todas as notificações e todos os vídeos posteriores que a gente for postar aqui do dia a dia do Vasco da Gama. Aqui a gente posta vídeo de manhã, de tarde, de noite, faz live. Então aqui a gente não para de fazer coisa sobre o Vasco. Então, se você quer ficar ligado em tudo que acontece no dia a dia do Cruz Maltino, ó, deixe sua moral e venha fazer parte da família vascaína, da família que mais cresce no mundo, que é a família vascaína e a família Mário Coelho Vasco, beleza? Então, rapaziada, vim comentar um pouquinho aqui, né? Não poderia deixar essa oportunidade de passar, de comentar sobre o jogo Vasco e Puerto Cabello. Eu estava na arquibancada, vi o jogo diretamente da arquibancada e queria deixar a minha opinião aqui de pós-jogo, porque ontem eu apareci na live um pouquinho tarde, então fiz minhas considerações de forma muito ligeira, muito corriqueira. Queria comentar aqui um pouquinho mais com vocês, queria conversar um pouco mais sobre tudo que aconteceu lá no jogo, beleza? Cara, primeiramente, eu queria deixar minha opinião falando que eu acho que o Vasco não fez nada mais, nada menos do que o básico. O feijão com arroz que deveria ter feito em uma partida contra o Porto Cabello. Eu acho que talvez o que tenha deixado essa sensação de pobreza em si foi a falta de gols. Foi a falta de gols para ampliar essa vantagem, fazer saldo de gols para uma competição como a Sul-Americana, que apesar de dar bônus pelas vitórias, o saldo de gols em fase de grupos é super importante para caso empate os critérios de pontos e tudo mais. O saldo de gols, querendo ou não, acaba sendo um diferencial, então é importante fazer saldo. O Vasco perdeu essa oportunidade jogando dentro de casa, isso é bem verdade, mas apesar de achar o time do Carille pobre ofensivamente, com relação a alguns jogos, eu acho que ontem não foi um desses jogos. Eu acho que o Vasco criou bastante. Óbvio, muito do sistema ofensivo do Vasco, isso não só com o Carille, passa por cruzamentos. Cruzamentos no Verrete, cruzamentos para a área. Até no jogo contra o Corinthians a gente viu muito cruzamento. Então a gente sabe que o sistema ofensivo do Vasco, ele tem uma dificuldade em não usar o cruzamento para tentar se desvencilhar de algum encaixotamento que foi colocado ali em relação à defesa adversária, enfim. É a válvula de escape do Vasco. Então, mas assim, apesar do Vasco ter tido muitos cruzamentos, o Vasco também chegou embaixo. O Vasco chegou com bola ao chão, teve, na verdade, uma bola de cabeça muito bem cabeceada pelo Coutinho. Cara, não sei o que aconteceu, cara. O Coutinho ontem não conseguiu fazer o gol. O goleiro foi muito bem. Algumas pessoas até destacaram na live ontem. O goleiro foi muito bem, mas tiveram alguns gols que o Coutinho chutou, algumas finalizações, perdão, que o Coutinho chutou em cima do goleiro também. Então, apesar do goleiro ter tido mérito total, acho que o Coutinho poderia ter caprichado melhor em algumas finalizações, mas enfim, isso é detalhe. E a gente volta naquilo. O Vasco poderia ter ampliado muito mais o placar do que realmente foi, e a gente poderia estar falando de um jogo aqui que foi 5-0, 4-0. Então, não ocorreu. Ficou uma sensação de magreza no placar, aquele placar bem justo no sentido de apertado, né? E dá uma sensação de pobreza no geral. Eu acho que o Vasco começou o jogo muito nervoso, errando muita coisa boba, e eu acho que isso é muito complicado, são coisas muito enganosas, assim, é como se fosse uma pegadinha, uma casca de banana para a torcida, porque nesse momento a paciência já é zero com o treinador, e nesses momentos eu vejo muita gente explodindo com o Carille, nesse momento de erro de passe bobo, querendo ou não, mas, cara, isso é uma coisa que não cabe ao treinador, isso é uma coisa que eu acho que a gente deveria cobrar dos nossos atletas. Eu acho que a gente está chegando a um ponto, falando em relação à torcida, que a gente está olhando tanto para o Carille que a gente esquece de olhar para os jogadores. Eu acho que, por exemplo, a partida ontem do João Vitor foi uma partida muito complicada para o adversário que foi, um adversário fraco. Eu acho que o João Vitor não fez uma boa partida, errou muita coisa boba.
Para mim, pareceu muita falta de atenção em certos momentos do jogo, apesar de ter tido momentos seguro no jogo, parecia estar ligado. Ele tinha momentos que parecia que ele estava. Parecia que, que a cabeça dele ficou no vestiário, enfim. O Vasco começou errando muito passe e a partir daí começou a aumentar o ritmo. O Vasco começou a criar chances. E a partir desse começo de criação de chances, a torcida embalou junto. A torcida esqueceu um pouco a questão Carille e veio, mas o gol não saía. O gol não saía e o Vasco ia empilhando chances perdidas e o gol não saía, até que o Verratti tirou um cabeceio, não sei da onde que ele tirou aquele cabeceio. Foi um gol muito parecido, inclusive, no jogo contra o Botafogo, onde ele faz um cabeceio improvável, a bola morre na bochecha da rede, um golaço. O goleiro dos caras ontem, Romero, se eu não me engano, que fez uma partidaça, uma partida de almanaque de qualquer goleiro, partida da vida. Não conseguiu pegar, azar máximo, porque aquela bola foi muito bem colocada. O Vasco abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, e na minha visão, no segundo tempo em diante, o Vasco ia abrir a porteira. O Vasco ia abrir a porteira, ia ter um desempenho melhor, e o Vasco voltou para o segundo tempo, na minha visão, tendo um domínio muito parecido com o que foi no primeiro. O Vasco teve um domínio natural do jogo, apesar do Puerto Cabello ter tido uma estratégia um pouco mais agressiva, de avançar um pouco mais as linhas. Não acho que era algo que preocupava muito. O Puerto Cabello só foi chutar uma bola no gol lá nos 85 minutos do segundo tempo. Então, por volta ali dos 40, né? 40, acho que 40, 85 virando da isso. Então, não ameaçou muito. Mas eu acho que o simples fato deles terem pressionado o Vasco já fez a gente ficar um pouquinho menos confortável no jogo. O Vasco tem um pouco essa dificuldade. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a coisa começou a complicar mesmo ali. Além das chances empilhadas perdidas no segundo tempo também, a coisa começou a complicar ali mesmo, começou a ser um domínio nosso, e o Vasco começou a dar muita bola para o Porto Cabello no final do jogo, quando começou a substituir. A substituição do Lloyd, ela é muito complicada, é um jogador que ainda não rendeu absolutamente nada, parece que, assim, a impressão que eu tive ontem é que ele não estava afim de estar em campo, um jogador que, sabe, botava a mão assim na camisa, com a expressão de que estava meio que de saco cheio. Então, assim, pode ser que eu esteja errado, tomara que eu esteja errado, mas a impressão que ele passa para todo torcedor é que ele não está com vontade de estar ali pelo simples fato das coisas não estarem ocorrendo da maneira dele, da maneira que ele quer. Porque foi um jogador que falou muito, falou o que quis, fez o que quis, chegou aqui, pediu dispensa lá do clube na Turquia, e em, sei lá, menos de 5 jogos já está fazendo uma tempestade num copo d'água, pelo simples fato dele ainda não ter jogado bem. Essa é a verdade. O Lloyd não jogou bem ainda. E precisa provar para a torcida o porquê que ele veio, o porquê que ele falou tanto. O cara, ele deu as oportunidades para ele, vem dando as oportunidades para ele, e ele não consegue demonstrar nada, além de insatisfação. Não sei se é uma insatisfação com ele mesmo, com a torcida, enfim. Ele chutou uma bola na torcida também, o que deixou o clima horrível. A torcida começou a xingar o Lloyd, além de xingar o Carille, a torcida começou a xingar o Lloyd. E enfim, a coisa tá esquentando pro lado dele, essa é a verdade. E merecido, bem merecido na real, porque é como a gente comentou no jogo contra o Melgar. O Carille cavou a própria. No jogo contra o Corinthians, o Carille cavou a própria cova escalando o time reserva. O Lloyd vem cavando a própria cova, fazendo esse tipo de coisa. Mas enfim, o Carille mudou. O Vasco perdeu um pouco daquele ímpeto com a bola. Começou a ter algumas escapadas de contra-ataque, mas mesma coisa, perdendo muitos contra-ataques, muitas finalizações. E esse foi o momento de maior perigo do Puerto Cabello no jogo. Começou a cruzar bolas, e a gente sabe que é o tipo de coisa que o time que luta por uma bola quer. Uma bola achada, uma bola sobrada, que possa chutar no gol. Mas enfim, esse tipo de coisa não aconteceu, graças a Deus. E para mim, isso poderia ter sido evitado, e o começo do jogo poderia ter sido evitado com os erros bobos, erros infantis de passe. De resto, cara, eu acho que o Vasco seguiu a cartilha de uma partida contra o Porto Cabello. Dominou o jogo, empilhou chances, deveria ter feito, mas acabou só fazendo uma. A torcida saiu ainda assim muito revoltada com o Carille, e o Flávio Dias, do Atenção Vascaínos, disse que muito provavelmente o Carille iria cair no dia de ontem. Acabou não acontecendo do Carille cair, mas a verdade é que a panela de pressão está muito cheia, muito quente,
e muita pressão em cima do treinador do Vasco da Gama. Enfim, o Vasco vai jogar no próximo sábado, 9 da noite, um horário bem parecido, contra o Sport, dentro de São Januário. Mais uma partida em casa, mais uma partida importante, que coloca mais pressão ainda no Fábio Carille, que saiu correndo do campo logo depois do final do jogo, lá contra o Porto Cabello, a torcida vaiando, o Vasco saiu de campo sob vaias e aplausos, foi uma coisa bem mista, uma sensação mista. Eu vi torcedores que, na comemoração do gol, em vez de comemorarem, estavam vaiando, então a coisa está bem satisfatória para alguns torcedores. Eu não sou desse tipo de cara, eu acho que o momento máximo do futebol, você não pode estar vaiando o seu treinador, sendo que o Verratti acabou de meter um golaço, mas eu não sou ditador, não sou o dono da verdade, então cada um faz o que quer, a gente sabe muito bem disso, cada um tem a sua liberdade, e a verdade foi que preferiram não comemorar para vaiar. Mas enfim, como eu estava dizendo, o Vasco tem uma partida muito importante no sábado, uma partida que pode ali nos recuperar, digamos assim, nos deixar ali naquela primeira página do Campeonato Brasileiro com 7 pontos. 7 pontos não, perdão, com 6 pontos, caso a gente vença o Sport dentro de casa. E querendo ou não, vai ser uma partida extremamente complicada para Carille e jogadores também, beleza? Que já falaram em entrevista que estão muito unidos com o treinador. O Verratti foi abraçar o treinador e pedir o apoio da galera. Enfim, rapaziada, é isso. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Deixa aí nos comentários o que você acha do trabalho do Carille, da comemoração, dos jogadores, sua opinião sobre o jogo. Deveria ter sido mais, eu acho que não mereceu ganhar. Enfim, é isso. Use esse espaço aqui para falar o que você quer. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima e valeu!